Olá, eu tenho o prazer aqui de receber hoje muito mais do que o talentoso profissional que vocês vão ter o prazer de ouvir tudo que ele vai passar aqui para vocês, mas uma pessoa, uma das poucas que eu posso chamar de mais que um amigo, de um verdadeiro amigo de uma vida, que é uma referência familiar, empresarial, um companheiro de todas as horas, um conselheiro. É um prazer, Wagner, te receber aqui no podcast Pensar e Vencer. Eu tenho certeza que o que você vai brindar à nossa audiência hoje é de um conteúdo de altíssimo nível, primeiríssima prateleira, globalmente falando. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Eduardo, pelo convite, né? Eu espero não frustrar vocês com a minha narrativa e vamos ter um papo, acredito que extremamente interessante, tentar passar um pouco de tudo que eu fiz, a minha trajetória de vida. Foi bastante interessante, teve muitos altos e baixos, mas no final a gente pode garantir que o sucesso apareceu e já vem de algum tempo. E a gente é muito grato, né, a muitas pessoas que participaram desse sucesso. Eh, a gente tem uma relação de trabalho com família, né, minha esposa trabalha junto comigo, é uma pessoa que tem um protagonismo muito grande dentro desse processo como um todo, vem me ajudando durante muitos anos, está há quase 20 anos trabalhando comigo, antes mesmo de ser esposa, né, eu acho que o fato dela ter um desempenho e um desenvolvimento, né, profissional, isso me deixou muito sensibilizado até pela escolha, né, porque a gente poder unir uma coisa prazerosa, uma pessoa de relacionamento familiar, onde me blindou com 2 filhos maravilhosos e juntando com o estilo profissional, a garra, a maneira de ser, é tudo de bom, né. Então acredito que a gente vai seguir um papo bem interessante. Obrigado. Vamos lá, Wagner. A gente não tem roteiro aqui nesse podcast, então eu queria levar você lá para o início da sua carreira profissional, né? Qual foi a sua primeira escolha profissional? Qual foi o primeiro encaminhamento que você teve? Quem te estimulou? E qual foi a primeira guinada que te trouxe para esse mundo que a gente vai explorar aqui? Eu posso começar a falar para vocês o seguinte, que eu comecei a minha vida profissional, né, trabalhando em hospitais, né. Eu muito cedo, venho de uma organização de trabalho, onde eu trabalhei com meus pais, meu pai, né, muito cedo em loja, vendendo e fazendo todo tipo de comecei, na verdade, embrulhando presentes, né, Quantos e anos, Wagner? Só para a gente 14 posicionar. anos, 14 anos eu 14. Só para você entender. 14 anos eu meu pai trabalhava no shopping center do Meier, né, e era gerente de uma loja e tinha uns amigos que me convidaram, estava precisando de um garoto para poder fazer embrulho de Natal, no período de Natal, né, o mês todo de dezembro. E eu aproveitava final dos estudos e me enganjava nesse desafio. Primeiro ano, fiz todo esse tipo de tarefa, mas foi um pouco vazio, porque eu achava e tinha potencial, e ele me deu um pouco de oportunidade para ser vendedor também. Então, fiz um mix. Eu fazia embrulho e vendia também. No ano seguinte, ele gostou tanto que me convidou para ser vendedor. Aos 15 anos, mesmo período, eu cheguei lá e fui trabalhar com ele, né? E me surpreendi muito, porque eu descobri que eu tinha essa veia de venda, que era oriunda já do meu pai, né, latente, e que isso me deu uma visão muito clara de como chegar nas pessoas, como criar um relacionamento, como, fazer todo tipo de approach, né, necessário para que você possa conquistar e executar um processo que é um processo de vendas. Porque vender é uma magia, é uma forma encantadora. Tem muita gente que fica meio constrangido de falar que é vendedor, e eu falo que eu fui vendedor a minha vida inteira. Você vende tudo, né? Você vende a si próprio, você vende produtos, você vende, possibilidades de amizade. Então,
a relação de venda, ela é intrínseca, né, à tua vida e você, se bobear, você vai vender até os últimos dias da sua vida. Wagner, eu avisei que esse podcast ia dar muito corte. Você já trouxe um corte aqui que eu queria falar para o nosso espectador, para a nossa audiência. Quem tem uma empresa, ou se você está no papel de empreendedor, colaborador, uma empresa sem vendas não acontece, ela não é nada. Né? Então é muito importante que cada conquista, Wagner falou aqui, ele usou um termo, você se vende. Né? Então, e é muito fácil destruir essa imagem. Você constrói degrau a degrau a cada venda. Essa é a mensagem que o Wagner passa. Essa construção, muitas vezes, ela é destruída com um mau comportamento seu, com uma ofensiva mal feita em relação ao mercado, uma atitude desrespeitosa. Tá? Então, eu queria aproveitar logo no início desse podcast para deixar essa mensagem. Faça vendas de maneira estruturada, de uma maneira respeitosa, transmitindo imagens e valores que você vai levar ao longo da sua vida. E foi isso que o Wagner fez, e vocês vão perceber isso aqui nas próximas respostas. Então já sai um primeiro corte, acho que é recorde, um primeiro corte tão rápido, mas para você que está ouvindo, o Wagner entregou uma pérola para você. Wagner, sua formação. Você ainda era muito novo, estava fazendo seu dinheiro ali, primeiro dinheiro com 14 anos, 15 já fez uma grana bem Isso. maior. Como é que você foi para a sua formação e como isso foi fundamental? Quem te estimulou? Dando continuidade a essa trajetória, eu, logo depois, fui ser office boy no centro da cidade. Isso me permitiu conhecer bastante o centro, porque é uma atividade também muito interessante, mas o período de office boy foi um período curto, porque logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de produção de calças, de roupas, chamado Comércio e Indústria Gofra, né? Que muita gente conheceu como Unitex, depois Iniga. Foi a primeira empresa que fez aquela abordagem dos jeans com elasticidade, né? E meu período lá foi um período de 2 anos e meio, quase 3 anos. Aprendi muito. Tive um chefe de escritório que está guardado na minha memória, que era o seu Ari. O seu Ari era um cara que me dava conselhos e muitas broncas, né? Ao longo da minha trajetória, minha formação, né? Bastante novo, fazia algumas situações não conformes dentro do escritório, ele sempre me colocava no meu lugar, e eu tive a oportunidade de, mais tarde, encontrar com o seu Ari num banco e falei para ele o que ele construiu, o que ele me ajudou a construir dentro da minha formação, e foi um momento assim impactante, né? Porque ele chegou às lágrimas, ficou muito feliz pelo fato porque eu já estava com empresa, já tinha terminado a universidade, tudo, então foi um reencontro fabuloso. E quando eu me afastei dessa empresa, da Iniga, eu fiquei um período latente, aguardando o período de exército, etc. e tal, até que passei por essa fase, um primo me chamou, por acaso chamaria Paulo também, para que eu acompanhasse ele, porque ele era técnico de laboratório, uma pessoa muito versátil, trago dentro também do meu ao longo da minha vida com muito carinho, porque foi um cara que me ensinou muito. Nós fazíamos uma rotina de 3 hospitais, que ele trabalhava no Moncorvo Filho, e mais um hospital na Rua do Riachuelo, e numa clínica na Tijuca. Então, eu seguia a rotina dele e, final da tarde, ele me deixava no Meyer, eu ia para casa, e eu fiquei estagiando com ele durante algum período. Aí eu descobri que eu tinha uma capacidade, né, de aprendizado dentro da área de laboratório. Ele era um especialista nessa área também, um cara muito respeitado e procurado. E comecei a me envolver bastante com isso, a ponto que o Hospital Moncorvo Filho me convidou para que eu participasse, né, de uma rotina, de uma tarefa dentro do hospital. Isso me deu, acho que, o pontapé inicial para que eu me projetasse dentro da biologia, dentro dessa área médica, que foi toda a minha formação.
Lá encontrei alguns outros profissionais, né? Doutor Aquiles, que era o nosso chefe de laboratório, pessoa que eu trago também com muito carinho, doutor Adriano, me deram, entendeu, ensinamentos e condições para que eu pudesse ter uma escolha dentro da área da biologia. Tive a oportunidade também de ter um parceiro, né, que é o Joás de Mello, que infelizmente já se foi, falecido, foi o meu grande companheiro de muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em 2 hospitais, porque do Moncorvo Filho eu fiz prova depois para o INAMPS, fui funcionário do INAMPS, e ele era colega meu do INAMPS, e ele fez também biologia dentro da Universidade Gama Filho. Eu acredito que ele tinha ele era um ano na minha frente, foi um cara também que me estimulou muito para que eu optasse, né, e chegasse a esse momento. Período de Aí você foi para o funcionalismo público, Wagner. eu fui, eu na verdade tinha um engajamento dentro do Instituto Estadual de Diabetes, né, que era ao lado do Hospital Moncorvo Filho. Eles me chamaram a convite inicialmente, mas depois me efetivaram como técnico de laboratório, e eu fiz um concurso também para o INAMPS e fiquei com essas 2 atividades, né? Você foi funcionário público até que idade, Wagner? Olha, eu fui até os 34 anos, 33 anos, porque essa trajetória foi bem interessante, porque assim que eu consegui terminar a universidade, eu fiz dentro da universidade eu também comecei a lecionar, fui professor, né, de biologia. Foi uma das condições que o laboratório me deu também, de conhecimento abrangente dentro da área de E financeiramente também te de ajudava, né? biologia também, porque eu, muito jovem, eu cheguei a ter 3 atividades, porque eram atividades com um período curto, de 4 Uhum. horas. Isso me deu uma condição, para a época, né, financeira bem diferenciada, né? Mas, seguindo Atividades não, né? 3 empregos. esse... Vamos deixar claro para as pessoas que hoje a gente está falando aí de discussão de jornada para 4 dias, Wagner. E você queria mais trabalho. Você Sim, queria mais trabalho, porque isso te dava um horizonte maior, te dava uma receita maior para você verdade. realizar seus sonhos. Hoje a gente está um pouco na contramão, né? As pessoas querem muitas vezes trabalhar menos e ganhar mais. E você, na verdade, começou sua vida querendo trabalhar mais, porque isso te propiciava mais ganhos, né? É Só mais um verdade. cortezinho rápido aí para deixar uma mensagem Aproveitando a legal, dica né? aí, só para complementar, sem demérito nenhum, pelo contrário, né, me sinto muito bem, muito orgulhoso por isso. Eu sou oriundo, né, de uma região ali em Pilares, em Auma. Meus pais eram pessoas que sempre trabalharam, minha mãe também ajudava na parte financeira da família, o meu irmão também trabalhando, todo mundo em conjunto para poder propiciar uma condição de vida melhor, mas eram pessoas que tinham uma vida muito simples, né? A gente morava Perfeito. na rua Camilo Mateus, tinha lá as nossas dificuldades, mas a gente conseguiu superar tudo. Então, por isso, a busca pelo trabalho muito cedo não foi por uma opção, mas também por uma necessidade, porque eu tive que custear a minha universidade, eu mesmo que paguei, fiz a Gama Filho, como eu falei. Optei também, durante o período que eu estava trabalhando, para voltar a estudar na parte da tarde, já que a minha formação pregressa ela ficou muito a desejar, porque eu muito cedo fui estudar à noite, né, fazer curso noturno. E o curso noturno a gente tem uma defasagem muito grande dentro do ensino, né? Isso dificulta um pouco. Então, Cansaço também, né? Vai vindo um dia, vai chegando quinta, sexta-feira, você já eu, está no teu eu, limite, eu, né? eu, E eu, deslocamento não é igual tem hoje, né? eu, Apesar do trânsito ter piorado. Era uma. Nem vou entrar nessa parte, não vai dar tempo aqui, mas você tinha que bater corner e cabecear e pegar a bola de dentro da justamente, rede. só um detalhe, eu estudei no Miguel Couto, né, um curso quase que centenário, muitos passaram pelo Miguel Couto Paense, e eu optei por estudar na Tijuca, mesmo morando em Pilares, porque era próximo do centro. E muito cedo eu descobri que eu fui estudar na parte da tarde, chegava 1 hora, eu era o único, talvez, não acredito que tivesse outro, não, o único aluno desse período da tarde que trabalhava, que tinha atividade de trabalho. Então, eu chegava sempre
sem almoço, entendeu? Atrasado, correndo, porque tinha que completar minha tarefa, mas isso me possibilitou uma relação com vários alunos que estavam muito acima do meu background em termos de conhecimento, de me aprimorar e me esforçar bastante para que eu pudesse, naquela época a gente fazia concurso para o vestibular, né, Seis Gran Rio, e só consegui realmente ingressar numa universidade particular, a Gama Filho, que foi uma universidade maravilhosa para mim. Eu não tenho nenhuma queixa. Wagner, me permite mais um corte aqui, antes da gente ir para a sua transição do público para o privado. Eu queria chamar a atenção de vocês que o Wagner usou a palavra gratidão e respeito em vários momentos aqui. Primeiro, ele citou, com extremo respeito, a esposa, a Ellen. Depois, ele citou respeito para o chefe Ari e outros chefes que eu não vou lembrar aqui quais foram Aquiles, citados. outros mais, companheiros Ali de na área trabalho. da biologia. Agora, ele citou o respeito em relação aos pares, né, dentro da sala de aula ou dentro das atividades. Tá? Então, esse é um próximo corte. Você precisa respeitar para cima, hierarquicamente, para o lado, nos seus pares, e também para baixo, hierarquicamente. Sem esse tipo de respeito, sem esse tipo de gratidão e sem esse tipo de reconhecimento, a sua chance de sucesso é bem menor. Então, fica essa mensagem. E fiz questão de fazer esse corte agora, porque já é a terceira ou quarta vez que o Wagner fala de reconhecimento e apresenta por que isso foi importante na formação dele. Além disso ser raro, isso é um diferencial na carreira dele. Terminado o corte, Wagner, vamos então para a sua transição do mundo, ou se teve alguma sobreposição, do mundo público para o mundo privado. Como é que surgiu essa oportunidade e por que você mergulhou nela? Quanta coragem você teve ali e por que você acha que isso foi um acerto? A gente agora vem para a sua carreira industrial, né? A sua carreira no mundo privado. Uma boa pergunta, né? Tem um gatilho aí muito interessante, porque, como eu falei, eu já tinha pelo menos 3 ou 4 atividades, que eu cheguei a ter 7 atividades, conjunto, trabalhos que eu participava de alguns laboratórios, fazia algum plantão, ajudava ali, porque muito cedo eu me casei, primeiro casamento, tive uma filha, e começaram a aparecer as contas, a necessidade de cumprir, né, com toda a parte financeira da família, né, Grama crescendo, né, Wagner? estruturar tudo certo e tal. Então, eu sempre buscava mais uma atividade. Fui professor à noite, eu saía de casa muito cedo, 7 horas da manhã, voltava 11 horas da noite. Isso para poder dar um conforto maior. Minha filha, a Marina, né, e tocar a vida. Mas, no meio do caminho, aconteceu um fato assim, bem interessante. Os meus amigos, né, que eu tenho até hoje bastante deles, que trabalhavam vendendo produtos de laboratório, me procuravam no laboratório para me pedir uma ajuda sob o ponto de vista técnico e ensinamento daquilo que eles estavam recebendo como oportunidade de venda. E me pediam orientação. E sempre me questionavam, por que você não vem trabalhar na multinacional e tudo? Eu falava para ele, pô, eu tenho emprego público, eu tenho a minha receita garantida, porque eu tenho estabilidade profissional, etc. e tal. Mas aquilo foi ficando dentro da memória, na cabeça, né, me incomodando. E eu fazia as contas no final do mês. A gente, naquela época, ia para o supermercado, o carrinho tinha uma maquininha, você ia somando, somando. As contas ficavam muito apertadas, até que eu, um dia, tomei coragem, fui fazer uma entrevista numa das empresas que eu tenho hoje, que eu comecei como vendedor, né, que ela é chamada DIMED, que hoje é a DEMED, e lá encontrei parceiros, né, como Marcos, né, que era um dos sócios, e eles tinham mais 3 sócios, né? E eles me receberam muito bem e mostraram para mim que existia uma possibilidade, porque eles não vendiam material de laboratório. Era a área que eu mais conhecia. Eles vendiam material hospitalar como um todo. Eu encarei o desafio, fiz contas, abdiquei de algumas atividades que eu tinha, mantive outras durante o período, passei por um esquema de plantão para mim poder ter mais tempo para me dedicar, e encontrei ali
o meu veio, né? O meu caminho, porque eu descobri que, como técnico, eu tinha uma história anterior como vendedor e, juntando as duas oportunidades, eu poderia fazer um trabalho excepcional. E aconteceu de fato. Eu consegui aparecer muito bem dentro do cenário de diagnóstico clínico, né, venda de material, através do conhecimento que eu tinha, isso facilitava bastante, né, a venda. E eles, 6 meses depois, tiveram problemas de ordem de estrutural, etc. E tal, e um dos sócios saiu, o segundo sócio saiu, até que o terceiro, quando saiu, o Marcos falou: fica aqui, por que você não fica como sócio e tudo? Me deu a oportunidade de trabalhar como sócio dele, apesar da gente não estar sócio, era um sócio informal, porque eu não estava registrado ainda, mas ele me tratava como tal. Até que a gente encontrou o plano chamado Plano Funaro. Talvez pouca gente lembre disso. Que ano foi, Wagner? Isso, lá os anos de 82, 83, por aí, 84, pode ser. Uhum. E a gente passou por algumas crises, né, de hiperinflação, e nós tínhamos o processo de aplicação financeira diária, né, que você vendia e recebia e tinha que aplicar o overnight, o teu dinheiro, porque a desvalorização era Era tremenda, absurdo. né, era absurda. Ninguém entende isso. É, Essa geração de até 40 anos não passou por não isso. sabe o que é isso, né? Você tem inflação de 80%, 90% ao mês, é uma coisa assim fora de série. E com essa possibilidade, né, de trabalho, de plano funário que veio depois, nós encolhemos muito, a distribuidora estava indo bem, nós chegamos a ter 17 vendedores na área de farmácia, a gente abraçou, porque a empresa ela se calcou muito em material médico hospitalar como um todo, né? Itens de consumo, gases, esparadrapo, etc. E eu entrei no veio, né, de laboratório, mas com a consistência um pouco menor naquele período. Mas no plano Funaro foi um marco, decisivo, né, para que eu tomasse rédea na empresa sozinho. O Marcos me procurou e falou que ele estaria desistindo dessa área de diagnóstico, de material médico hospitalar, e iria trabalhar com papelaria, coisa desse tipo. Ele perguntou: você não quer ficar com a empresa? Eu falei: como assim ficar com a empresa? Eu não era um administrador, eu era um vendedor especializado e tudo. Aí ele falou: olha, eu vou ter que sair de qualquer maneira, a empresa está passando por um período de dificuldade, a gente tem protestos, etc. Tal, mas se você quiser, a DMED, na época, ela tem um nome de mercado, pode ser que você consiga conquistar e reerguer a empresa. Eu aceitei o desafio, a primeira coisa que eu fui procurar um contador para me explicar exatamente o que seria administrar uma empresa, né, de material médico hospitalar e laboratório. Ele me deu as primeiras orientações, eu fui me trabalhando um pouco em termos de informação, me aprimorando um pouco mais, até que comecei a reorganizar a DMED, né, que é hoje, que era a antiga DMED, com um vendedor, que era eu, uma secretária que trabalhou comigo durante 40 anos, que era a Daisy, e tinha o Zé Carlos, que a gente chamava de Zeca, que era o cara que fazia as entregas. Então, essa empresa surgiu com essa proposta que eu criei de somente trabalhar com material de laboratório, a partir do momento que eu comecei a administrar. Porque o restante era commodity, a gente tinha concorrentes de peso e eu sentia muita dificuldade. Então, eu me apropriei do fato de ter o conhecimento técnico e isso me deu uma desenvoltura muito grande no processo e consegui, né, em pouco tempo, fazer com que a empresa tivesse um protagonismo, né, e um momento bem interessante nessa área de diagnóstico aqui no Rio de Janeiro. Fiz algumas escolhas que eu acredito que eu não tenha tido a formação, mas eu, por formação ou talvez por feeling, talvez a gente não saiba por quê, de reinvestir quase tudo que eu ganhava, entendeu? E não me apropriava do dinheiro da empresa, porque eu ainda mantinha
alguma relação profissional antiga. Isso me dava um pequeno teu reforço fixo, né? financeiro, né? E com isso a empresa cresceu em 2 anos, né, numa velocidade muito grande. Quando eu percebi, eu já estava com 8, 10 funcionários, a empresa já tinha mais 3 vendedores, e eu fazendo o papel de venda e administração simultâneo, né? Eu acho que esse foi o grande momento, foi o grande marco que me propiciou, né, desenvolver a DEMED, né, que depois começou essa história de DEMED e de MED, eu vou explicar. A DIMED, no passado, era uma divisão do Ministério da Saúde que cuidava da organização a nível Brasil de medicamentos. Então, eu recebia, às vezes, ligações erradas, é da DIMED, eu queria fazer uma queixa, eu falei, não, essa aqui é DIMED, mas é uma empresa, até que um dia o Ministério da Saúde me pediu para que trocasse o nome para evitar, né, essa confusão. Aí passou a se chamar DEMED. E a DEMED, ela cresceu bem, eu peguei algumas linhas interessantes, fui convidado para trabalhar com produtos da Bayer, fui, em 2002, o distribuidor, né, que mais cresceu a nível Brasil, tem troféu até sobre isso, a gente teve um protagonismo Na fantástico Bayer, representando a Bayer. representando a Bayer, e comecei com Bioclean, tinha outras linhas, a Imunoserum também, algumas linhas que eram de segunda linha e essa Bayer, que era uma linha de primeira linha. E com isso, a gente abriu a possibilidade, né, de crescimento, até que apareceram empresas internacionais, que até então eu não tinha representação, mas eu comecei a representar a Stago, que é uma empresa francesa, por importação direta que eu fazia. E essa aproximação da Bayer foi surpreendente, porque, em um determinado momento, a Stago procurou a Bayer para ser representante também, já que eu tinha o país inteiro e eu não tinha braços para abraçar o país inteiro. E a Bayer fez uma coisa inédita, ela dividiu o mercado comigo, nessa linha da Stago. O diretor, na época, Sérgio Oliveira, me procurou e falou, olha, eu estou sendo procurado pela Stago e tudo, e vocês são hoje os importadores, mas vai ter uma pequena mudança. A empresa agora vai ser, nossa empresa, a Bayer, vai ser importadora direta e você vai ser um consumidor que vai comprar diretamente da gente. Eu falei, ó, isso não muda nada. Fiz uma fase de transição, passei os registros para ele e conseguimos, né, crescer bastante com a Stago aqui no Brasil. A Stago, ainda represento a Stago até hoje, porque hoje ainda tenho a DEMED como empresa, né, número 1, foi a empresa que começou, mas a Bayer, infelizmente, ela saiu do mercado de diagnóstico, foi comprado pela uma outra empresa multinacional, né, e com isso meu capítulo, né, de representação da Bayer se fechou, né, há vários anos atrás, né. O Wagner, deixa eu só, me permite aqui, teve no início dessa sua fala da DEMED, eu queria chamar a atenção da nossa audiência para alguns pontos fundamentais. Você não teve vergonha nenhuma de dizer que você ignorava algumas ferramentas de gestão empresarial. Sim, claro. E no início, você procurou ajuda de especialistas. E esse é um erro muito comum que pessoas que nunca tiveram uma experiência empresarial cometem. E Wagner talvez tenha cometido o principal acerto no início dessa transição dele. Além dele ter que equilibrar ali alguns pratinhos, ele buscou conhecimentos de técnica, conhecimentos de gestão, parceiros, provavelmente aquele contador que tinha uma experiência muito grande naquele negócio, e isso ainda é raro até hoje. Pasmem, as pessoas vão a um médico porque ignoram aquela competência, mas se tornam empresários ou são estimulados a se tornarem empresários e simplesmente acham que já tem um talento natural, um conhecimento natural para aquilo. Então, Wagner chama uma atenção aqui que muitos cometem um erro que acabam matando a empresa no início da sua atividade.
Tá? Então, só queria chamar a atenção para isso. Wagner, você aí contou a questão lá na distribuição, né, nessa área. Como é que surgiu a oportunidade da indústria? Infelizmente, aqui a gente não tem 10 horas de podcast, porque o papo aqui ia longe. Então, eu vou ter que dar alguns saltos, mas que são igualmente importantes. Como é que surgiu a indústria nesse gap aí, né? Você chegou aqui a 2000 e pouco já, falou de Bayer, falou de acordos internacionais, ou seja, você era aquele empresário, micro e pequeno empresário lá no início da DMED, que fazia um pouco de tudo, 3 funcionários, incluindo você, né? Que era a história do microempresário ter uma complexidade maior. E aí surge a indústria. Em que ano da sua vida? E, mais uma vez, como é que você enxerga isso como uma oportunidade? E aí conta também, já engata, como você fez para a DMED, engata no mundo da indústria e tenta quantificar para nós como é que foi esse crescimento em número de funcionários, como é que isso transformou sua trajetória para você ser um grande empresário que você se tornou. Eu acho que me empolguei um pouco e Não, foi maravilhoso. segui um caminho da DEMED, mas foi importante para mostrar como é que formou, como é que veio a formação da indústria e como é que apareceu a Plastilava. Vocês estavam comentando agora há pouco, no podcast anterior, falaram no período do Sarney. Nesse período, eu tive que tomar uma decisão importante na minha vida. Eu já estava começando a acumular um valor financeiro bem interessante por conta da distribuição na DEMED. E eu lembro que numa reunião no centro da cidade, alguém perguntou para mim, e essa frase foi até hoje, o que você está fazendo com o teu dinheiro? Está aplicando a cidadania financeira, etc. E tal? Eu falei assim, olha, eu estou fazendo isso, mas eu estou querendo abrir uma indústria. Aí o cara falou, indústria? Eu falei, como assim? Eu falei, eu acho que tem oportunidade, porque existe muita carência de alguns produtos no mercado, e eu vejo isso como uma oportunidade. Ele falou, você está meio doido, está maluco, porque Te indústria, desestimularam. indústria no Brasil. E eu não dei muito ouvido e segui com o meu pensamento. No caminho, voltando para a empresa, eu criei a Plastilabor na minha cabeça. Eu falei, preciso trabalhar com uma empresa onde existe uma carência de mercado, de produtos, e a carência existia na linha de plásticos, né? Já que a gente tinha um período ainda fechado, muito inicial de importação. Esses produtos chegavam ao Brasil com muita dificuldade. Então, se reaproveitava muito produtos de plástico no laboratório. Então, esse reaproveitamento me chamou a atenção que eu poderia começar a produzir alguma coisa nesse sentido. Aí, daí nasceu o Plastilabor. Eu fiz essa ligação, jogo de palavras, essa ligação entre laboratório e plástico, e eu criei esse nome Plastilabor. E daí fui procurar um local para poder começar a desenvolver e optei por fazer ponteiras de pipetas automáticas, né, porque existia uma carência bastante grande, e esse material ele era reutilizado nos laboratórios. Eu não gostava dessa história, eu já tinha tido uma oportunidade de fazer uma viagem internacional. Eu vi que internacionalmente as pessoas descartavam até o uso de água destilada com aquela ponteira, ninguém aproveitava nada. Vi isso como uma oportunidade muito grande. Fui investir em moldes, né? Tive Que ano foi isso, Wagner? Isso Mais ou menos. foi início dos anos 90, por aí. Só para colocar nessa régua do tempo, ou seja, você já tinha DMED já com um volume É, bacana. 87, 88, Ainda por não aí. tinha esses acordos internacionais, mas Isso. você já tinha um conhecimento, Sim. teve uma visão baseada numa análise que você já observava no mercado. Né? Perfeito. Então, eu fui procurar um parente, né, Dimmer, né, que me deu uma oportunidade, porque ele trabalha lá em Friburgo com injeção de plásticos, né, de pequeno volume, de pequena gramatura, né? São plásticos pequenos. Ele trabalhava para fazer alças de sutiã, do Loren, etc. E tal. E eu achei que ele poderia desenvolver um projeto interessante e assim fiz alguns moldes de ponteira e comecei a fabricar ponteira. Terceirizado.
terceirizado. Eu investia no molde e ele fazia injeção. E, com isso, eu comecei a produzir um volume muito grande de ponteiras, mas só esqueci de um detalhe. Nós não tínhamos cultura de descarte. Eu não conseguia vender na mesma proporção daquilo que eu fabricava. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu tinha um depósito, o depósito foi crescendo, enchendo de ponteiras. Eu qualifiquei as ponteiras, comecei a fazer ponteiras com um sachê, mandei esterilizar, botava 10 ponteiras no sachê, fazer caixas, fiz todo um desenvolvimento, né, de marketing desse produto, e ele não saía na velocidade que eu precisava. Aí tive que buscar alternativas, né? Aí, nesse inteirinho, apareceu uma possibilidade de ir a um congresso internacional. Eu fui, junto com professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor Peralta, doutora Lúcia, que era a esposa dele, uma pessoas que estavam junto nesse congresso. E isso foi em Atlanta, né? Eu fui nesse congresso de microbiologia e ao chegar no congresso no segundo dia, eles pararam o carro e perguntaram, em frente ao congresso: "Ô Wagner, a gente vai visitar o CDC. Você tem interesse? Quer ir com a gente?" Parei, poxa, CDC? Isso aí pode ser uma oportunidade única na vida. Deixei o congresso e fui no CDC, fui conhecer o CDC. Tomou uma decisão ali. Muito importante, né? Eu deveria estar lá na área comercial, negociando e tudo, e fui para a área científica. Mas chegando lá, eu já tinha o conhecimento do laboratório, isso me deu uma abrangência, né? uma visão muito maior do que seria um laboratório de segurança máxima, porque a gente visitou laboratórios incríveis. E eu estou num dos corredores, eu vejo passar assim um cara com um carrinho, com umas caixas, e eu vi que era Becton Dickinson, e eu já representava Becton Dickinson aqui em alguns produtos. Curioso, fui lá olhar o que se tratava, aí vi umas placas de microbiologia de plástico, e aquilo me causou um certo espanto. Falei, aqui eles não usam placas de vidro, reaproveitam, eles usam descartável, meio de cultura, e trouxe essa mensagem na cabeça e Num pensei, lugar que você não estaria. não estaria. Eu falei, talvez isso daí possa ser um caminho para a Plastilavo, fazer meio de cultura. Mas, chegando ao Brasil, eu visitando meus clientes, toquei a vida normal, aí fui visitar o Dr. Marcelo von Halber, né, no laboratório Sérgio Franco, que era um amigo, né, um cliente, uma pessoa, um conselheiro, uma pessoa que orientava bastante, era um diretor do laboratório, uma pessoa que eu respeito, tenho muito carinho. Ele me falou o seguinte, quando eu comecei a falar com ele sobre produção, né, de meio de cultura, ele falou assim: "Wagner, se você produzir, eu compro." Opa. Mas o que eu falei, opa, eu olhei para ele e falei assim: "O doutor Marcelo, muito fácil, né? Você me compra assim." Ele deu uma gargalhada, começou a rir e falou: "Wagner, acontece o seguinte, eu produzo aqui num outro espaço, uma outra casa aqui perto, a área de microbiologia, eu produzo o meu próprio material. Só que eu não tenho ambiente qualificado para produção. Então, grande parte da minha produção, ela automaticamente é contaminada. E eu não consigo aproveitar. Às vezes eu perco 30%, 40% daquilo que eu produzo. Se você me garantir que você me entrega 100%, eu compro de você." Aí o desafio foi feito. Eu voltei com a mensagem, aí adaptei a minha fábrica, que era uma fábrica De voltada ponteiro. para ponteira, embalagem, etc. e tal. Eu falei, agora eu vou ter que montar alguns laboratórios. Fiz obra e montei alguns laboratórios para começar a... Esse já dentro da Demed, você não terceirizou. Não, isso aí já montando a Plastilabo. Mas aí já dentro da tua estrutura. Você já Não, não fazia lá em Friburgo. Não, dentro da minha estrutura aqui no Rio de Janeiro. Sim. Friburgo, eu só terceirizava as ponteiras. As ponteiras. Tá? E com isso adaptei a fábrica lá, que era de plástico, fiz alguns laboratórios e comecei o processo de produção. Não foi nada fácil, porque contaminava com ele, contaminava comigo.
Mas Ou eu seja, tinha, mas eu tinha a mensagem de você tinha que pedido, né? ele me compraria e eu falei para ele o seguinte, ó, o que contaminar, esse foi o meu grande marketing, eu troco automaticamente tudo que contaminar para você. Então, eu tinha que trabalhar com a produção, O mais clean possível, né? claro, sem nenhum tipo de desvio, porque isso acarretaria, né, um transtorno financeiro grande, que eu teria que produzir de novo o produto e entregar. Mas isso daí foi um marketing e foi uma maneira que eu consegui de entrar no mercado. Eu garantia a, Você perdia, Wagner, no início? muito, muito, porque Essa mensagem é importante. Não é só o marketing. Na verdade, isso era custo para você. Mas se você não, você sabia, vamos usar um termo aqui, que a chave do cofre era essa. Ou seja, esse era o desafio. esse era o desafio, que você não estava naquele estágio, que você tinha que suportar algumas perdas, mas que você ia conseguir melhorar. Essa aposta foi fundamental E para o você. que fiz para isso? Eu comecei a estudar e buscar eh, gatilhos que me permitissem perder o menor número possível desse tipo de produto. É um produto tão delicado que hoje nos grandes laboratórios a nível mundial, né, aqui no Brasil a gente também fabrica hoje nos mesmos níveis que faz no mundo inteiro. Essa fábrica que nós fizemos foi uma fábrica Classe mundial. classe mundial, com todos os requisitos, né, de segurança, etc. e tal, mas tem sempre uma parcela de perda e contaminação. Isso aí você não consegue entender. Mas você diminuiu de 50% para quanto, Wagner, ao longo desses Para um anos? número desejado. Eu cheguei a 5%, eu cheguei a 10, 5%, mas o ideal é você ter 1% no máximo de contaminação e perda, né? Porque quando eu falo perda, é quebra, o material, uma máquina que para a produção no momento que está distribuindo e cria alguns Perda como um constrangimentos, todo, como né? um todo. Mas você baixou 10 vezes a perda Não, no processo. se eu não fizesse isso, eu estava morto na origem, né? Eu não ia conseguir dar continuidade. Mas não foi fácil e me levou pelo menos 10 a 12 anos para mim sair daquele estágio de tentativa e acerto, né? Com resultado positivo em termos de produção e resultado financeiro positivo, né? Mas perseguiu, né, Wagner? Persegui. Meu pai trabalhava comigo, falecido pai, e ele perguntava sempre para mim, porque eu pegava dinheiro de uma empresa e investia na outra. Aí ele falava: "Você tem certeza que isso vai dar certo?" Eu só vejo, chega no final do ano, você tem que botar dinheiro e aplicar dinheiro, mês a mês, dinheiro, e você tira dinheiro bom e bota numa empresa que não te dá retorno. Eu falei: olha, isso daí, a gente daqui a pouco vai chegar a um ponto de isonomia e vai conseguir passar por esses estágios, essa dificuldade, e eu acho que isso é o futuro. A minha aposta foi positiva e isso aconteceu logo aos 12, 13 anos depois, a empresa começou a dar lucro. Eu também dei continuidade de investimento, fui adquirindo equipamentos modernos, internacionais, fui para congresso internacional, Modernizou sua planta toda, que peguei eu conheço. máquinas de automação sem contato manual em termos de produção. A primeira máquina na América do Sul, né, de distribuição automática, eu Foi comprei. sua. Eu comprei Inovou em processos, inovou em produtos, e inovou em o maquinário. resultado foi positivo, né? Wagner, É, infelizmente a gente tem material para vários podcasts. Eu queria vir para o presente e a gente depois caminhar um pouquinho para o futuro. A ok. gente vai fazer um encaminhamento aqui do podcast. Ok. Wagner, primeiro, qual o tamanho que você chegou? Antes da gente entrar aqui, hoje você saiu daqueles 3 funcionários. Qual o seu tamanho hoje? Só para as pessoas, mesmo com essa automação toda, que tamanho você chegou? Qual é a responsabilidade? Quantas famílias você carrega dentro da sua estrutura? Na verdade, a Plastilabo foi uma empresa que adquiriu um protagonismo no mercado nacional, porque eu deixei de ser fornecedor regional aqui do Rio de Janeiro Isso. e para atingir, fizemos até algumas exportações também.
e ela atingiu um protagonismo muito grande e chegamos a ter 200, 230, 240 Na funcionários fábrica, né? na fábrica. A responsabilidade aumentou, né? Com muita tecnologia, né? Muito investimento. Aí nós estamos Muita falando que automação. a Plastlabo, inicialmente de Maria da Graça, ela foi ocupar um imóvel que eu tinha em Auma, onde tinha a Demed. A Demed deu um espaço para que a Plastlabo entrasse, mas a ocupação foi tão importante, foi tão grande, que eu vi que eu teria que retirar a Demed, como fiz, e deixar a Plastlabo crescer, como aconteceu. Então, nós tínhamos 2 plantas de produção. Mas essas plantas, rapidamente, né, até pelo sucesso que a empresa alcançou, elas ficaram no limite. E esse limite me fez com que eu buscasse algumas alternativas. Eu já tinha um house, um armazém em Curicica, numa área bem interessante, quase 4.000 metros quadrados. Perto ali do Projac, para quem não Isso, sabe, ali, que é o projeto Jacarepaguá, que é o famoso Centro de Produções Globo, isso. da Rede Globo. E quando eu pensei em fazer uma mudança na minha produção em termos de obra, nas plantas anteriores, né, que eu tinha, já estavam trabalhando, eu, por sorte, o meu construtor da nova planta me deu uma orientação muito importante. Ele falou: você está louco? Você vai fazer obra onde você já está produzindo? Se você tiver algum tipo de dificuldade, você vai comprometer a tua produção. Mas aí conversamos, ele falou: e aquela área que você tem lá, onde tem um armazém e tudo? Eu parei, pensei, eu já tinha contratado, já estava até pagando essa reforma. Eu liguei e falei: olha, manda eles pararem. Aí, como assim? Você já pagou 30% do processo? Eu falei: não importa, manda parar tudo, não vou fazer mais a obra. Por quê? Nós vamos começar a desenhar a nova A nova fábrica planta. no novo espaço que a gente tem. E eu já fazia injeção, né? Porque, como você falou, a gente tem papo aqui para 2, 3 podcasts. Vamos ter que. Ô, Wagner, deixa eu só fazer um comentário aqui. Essa parte da injeção é importante pelo Então seguinte: vai, então vamos lá. eu comprava as plaquinhas de uma empresa em São A tua Paulo, né? E durante 20 anos eu comprei de uma empresa chamada Playon essas placas, elas vinham para mim já prontas para mim fazer um invase. A Playon chega para mim e fala para mim: Wagner, olha, estamos parando no final do ano. Eu falei: como assim? Não vou mais produzir, porque eu vou seguir só na minha linha, entendeu, de bazar, que é uma linha que não dá tanto problema de fiscalização, Anvisa, etc. e tal. Você, por favor, ou procura um outro fornecedor, ou você vem aqui, me compra as máquinas e me compra os moldes e vai produzir. Eu falei: simples assim? Aí eu falei: pô. Falei: estou indo aí na tua fábrica. Aí fui lá em São Paulo, fui com uma pessoa que me deu assessoria, inicialmente, o tio da minha esposa, que tinha trabalhado em injeção, formação de molde, e batemos um papo lá e tudo, e saí de lá com a premissa de comprar as máquinas, trazer para o Rio de Janeiro, arranjar um espaço e começar a produção de um novo produto, de um novo negócio, que não era o meu negócio, mas que nós executamos e fizemos e trouxemos de um nível de qualidade, vamos dizer, 5, jogamos para 9,5, porque a gente começou a produção com um material que ele tinha anteriormente, mas rapidamente eu percebi que eu precisava fazer investimento e fiz, comprando novas máquinas, alterando todo o sistema de produção, colocando segurança, botando um processo de área limpa, ou seja, ambiente qualificado para produzir as placas de uma maneira totalmente diferente. Wagner, fica aqui um corte. Você deixou mais uma mensagem. Você sempre esteve aberto e atento às oportunidades. E essa oportunidade de verticalização no seu processo te abriu um novo horizonte, mas você não só estava preparado, como agiu rápido, porque essas oportunidades eram muito rapidamente analisadas, porque você dominava as etapas do processo, sabia o que era crítico do que não era crítico. Perfeito. Então, você, empresário, não basta você ter a oportunidade. Se você não tiver os componentes necessários para analisá-las e tomar uma decisão,
essa oportunidade passa. É o famoso cavalo selado que passou e você não montou nele. Tá? Então fica essa dica para você. Wagner, vamos partir aqui para o seguinte. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Vou fazer as duas e a gente encaminha o encerramento desse papo aqui, que você vai ter que ser convidado mais algumas vezes. A primeira delas é: Wagner está fazendo 18 anos hoje. E esse Wagner que está aqui, sendo entrevistado, tem que dar algumas dicas para esse Wagner de 18 anos. Tá? O que você falaria para esse Wagner que pegou uma máquina do tempo e está lá com 18 anos? Essa é a primeira. E segunda, como é que você se vê daqui a 10 anos agregando valor para seus filhos, para sua família, para esse legado que você montou? Tá? São duas em uma. Eu queria que você ficasse à vontade para encerrar o podcast com essas duas respostas. Ao Wagner de 18 anos, eu diria o seguinte: faça exatamente o que o Wagner, hoje, de 70 anos, fez e construiu, que foi: trabalhe, escute, procure caminhos diferentes, não faça aquilo que todos estão fazendo, pesquise, se associe, entende, com pessoas que tenham uma relação de entendimento, de conhecimento, entendeu? Maior do que você tem, se aconselhe e, principalmente, acorde cedo e caia dentro do mercado de uma maneira forte, porque o resultado do trabalho só aparece com determinação. Determinação e conhecimento é a chave do sucesso. É por aí. E para o futuro, Wagner? Como é que você se vê daqui 10, 15 anos? Você é um cara super ativo, Isso. você vai chegar longe como 3 vezes na mesa aqui, apesar de dar uma... Mas você vai chegar longe. Como é que você vê agregando esse valor com essa sabedoria, com essa experiência? Você não vai parar. Você está fazendo uma transição muito inteligente. Como é que você vê ajudando seus filhos, contribuindo com esse legado nos seus negócios? Eduardo, você já tem conhecimento, o mercado tem conhecimento. Eu encerrei o capítulo da Plastilabo em julho, final de julho. Nós fizemos a venda 100% da empresa, close. E tenho a dizer a você o seguinte: eu acho que eu cumpri, entendeu, a minha trajetória profissional. Entreguei uma empresa muito moderna, muito redonda, com capacidade de produção e com uma tecnologia de ponta. Isso daí o mercado agradece. Eu também fico muito grato por ter participado, ter conseguido desenvolver e formar uma quantidade muito grande de profissionais, né? Que a Plastilabo foi uma escola para muita gente. Eu hoje tento, de uma maneira muito intensa, orientar os nossos filhos, né, para que eles possam seguir os seus caminhos, né, de uma forma muito justa. Eu estou muito satisfeito com o resultado. A nossa filha Valentina está indo muito bem dentro do processo educacional. O meu filho Bernardo, fantástico, está indo no mesmo caminho da Valentina, ambos com uma educação de primeira linha, com perspectivas maravilhosas. Então, eu acho que eu posso contribuir bastante ainda dentro desse processo, através também da perseverança e do trabalho intenso que a mãe executa, né? A Ellen, ela tem uma posição muito importante dentro dessa construção da família, né? da educação, porque ela realmente é a pessoa que fica mais intensa, entendeu, no processo do dia a dia. Mas a minha colaboração, ela se faz presente também, porque a gente acaba fazendo aconselhamento, orientação. Ela me escuta bastante, os filhos também. Eu acredito que eles estejam bem encaminhados. As opções que nós estamos tomando em termos de caminho para eles tem sido bastante satisfatório e o resultado tem sido muito grande. Eu deixo aí um recado
para que os pais tomem seus filhos como uma forma bem interessante de escolha, porque a orientação familiar ela é fundamental. A organização familiar é o melhor processo para que você possa construir valores e pessoas que possam vir a contribuir, né, com o futuro que o país precisa. Ele precisa de educação, determinação, de boas escolhas. Então, eu acho que você manter um ambiente dentro de casa, dentro da família, com desenvolvimento, com foco, com progresso, com determinação, com bons exemplos, né, porque isso é importante. Eu acho que é a chave para que você forme cidadão e cidadã de primeira linha, de qualidade, que possa contribuir bastante com o mercado e com o Brasil. É por aí. Wagner, eu acho que você brindou todo espectador hoje de uma maneira com um conteúdo maravilhoso. Esse conteúdo aqui vai estar sendo disponibilizado e nós vamos ter vários cortes. Vai ser difícil até a gente limitar a 4 ou 5 cortes pelo preciosismo, no sentido positivo da palavra, pelo valor que você agregou a cada um deles. Você foi precioso mesmo, foi detalhista, foi profundo na análise. Eu tenho certeza que você deixou essa mensagem que vai ficar para a história, vai ficar para todos que gostam de você e que te admiram. Muito obrigado. Eu queria... Antes de encerrar, só gostaria de deixar um recado seguinte. Agradecer essa oportunidade, né, da gente poder contar um pouco da nossa história. E tem um detalhe que eu esqueci, que ao longo desse projeto, toda essa trajetória, a gente só conseguiu chegar onde nós chegamos em termos de empresa. A Demed ainda é uma empresa que está dentro da nossa orientação até hoje. E falar o seguinte, agradecer a uma legião de pessoas que trabalharam com a gente, que nos ajudaram a desenvolver, a mostrar que nós somos capazes de produzir da melhor forma possível, com bom engajamento, com profissionalismo, com determinação. E a Plástica Lava, como a Demed, como todas as empresas que a gente teve envolvido, elas são fruto das escolhas e das pessoas que nos acompanharam nesse tempo todo. Maravilhoso. Meu agradecimento a essas pessoas todas. Wagner, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Vai faltar programa, nós vamos ter que marcar outros papos para a gente entrar em cada detalhe para retribuir aí o nosso espectador, que vai ter o privilégio de saber um pouco mais de você. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado.